Bom, pessoal, continuando, nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar ali na parte de checkout, tá? Então, vamos implementar aqui um checkout simples, tá? E vamos finalizar o pedido, assim o usuário consegue abrir, né, um novo carrinho, selecionar um novo pedido ali e tal. Só que para isso a gente precisa fazer ali algumas modificações, né? Como, por exemplo, no nosso modelo ali de pedido, vamos adicionar 3 campos, que um é entrega, o outro é endereço e o outro é pagamento, tá? Que seria o tipo ali de pagamento. Uma estrutura bem simples mesmo, mas é só pra gente ter uma ideia aí de futuras implementações, como por exemplo a entrega, pra gente programar ali um serviço realmente de entrega com mapa, né? Com motoboy ali, conexão, tudo mais. Só uma ideia, tá? O endereço, eu coloquei um campo test field, mas a gente poderia ter um modelo à parte de endereço ali do cliente, que puxa automaticamente quando ele tá logado. Olha que interessante. E ele consegue editar e alterar. Ali na parte de pagamento, a gente pode ter aí N ideias de como fazer isso. Pode ter um checkout transparente, um serviço terceiro, pode até ter ali a parte que o usuário coloca ali se é por cartão, por Pix, ele cadastra ali por cartão, cadastra Pix, enfim. Tem vários caminhos que dá pra seguir, tá? Eu vou fazer aqui de maneira simples, porque que o vídeo já tá bem longo, né? E eu não quero complicar as coisas, né? Porque tem a grande maioria aí é iniciante que vê o vídeo. E a ideia, né, desde o início era simplificar o máximo possível e entregar, né? Mas eu já vi que nos 2 vídeos anteriores, que foi de 1 hora, né? Tem ali uma exagerada no tempo, né? Mas enfim. Mas se você chegou até aqui, já deve estar bem capacitado. Então vamos lá, pessoal. Vamos acessar aqui o código. Aqui no código, pessoal, vocês vão vir aqui no My App, models.py. E aqui nesse nosso modelinho, vamos fazer algumas modificações. Ó. Vamos adicionar aqui esses 2 campos. Esse campo entrega, ele é um campo boolean, para saber se foi entregue ou não. Esse campo endereço, ele é um test field, a gente vai fazer um esquema bem interessante aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho uma classe dentro de classe, né? Assim, é muito comum vocês verem isso em algumas estruturas, tá? Mas é indiferente, você pode pegar isso aqui e colocar aqui fora que vai funcionar a mesma coisa, tá? Essa classe, ela é um tipo test choice, tá? Eu tenho uma lista aqui pronta, que seria cartão, Pix e dinheiro. É uma lista bem hardcode mesmo, então se você precisar editar ela, você vai ter que editar no código. Mas seria interessante ali a gente trabalhar com uma 40K, por exemplo. A gente cria ali uma tabela de pagamento, né? Tipo de pagamento, vamos dizer. E faz aí um relacionamento com uma 40K. Funcionaria do mesmo jeito, tá? Eu quis fazer desse jeito aqui só pra ficar um pouco diferente, pra vocês conhecerem. Aí esse pagamento é um campo char field e eu tenho aqui as opções de escolha. Ele vai fazer uma listinha lá pra gente escolher, beleza? Feito isso, pessoal, a gente vai rodar aqui o pythonmanage.py make migration e o migrate, tá? Você acessa aí o seu terminal, tá? Beleza? Ele vai fazer aqui as migrações, criar tudo o campinho aí e tudo mais. E agora a gente vem e conecta no nosso servidor. Vamos ver como é que ficou o resultado, né? A gente já tem aí um relacionamento lá no nosso modelo sacola, né? Então a gente fez ali um inline para aparecer bonitinho numa página lá no Django Admin. Então quando a gente atualizar aqui, ó, e vir em sacola, eu vou pegar esse primeiro item. A gente tem aqui o nosso modelo pedido e já adicionou aqui entrega, né? E o tipo de pagamento, ó, é uma listinha e também o endereço que vai aqui dentro, tá? Ele não tá pago ainda, então pode desmarcar essa opção. Bom, agora, pessoal, deixa eu colocar um ponto aqui. Bom, agora a gente vai fazer o formulário, né? Então, esse formulário, deixa eu explicar pra vocês. Ele vai ser numa view que a gente vai criar também. Essa view é quando a gente clicar no botão checkout, ele vai tipo para um formulário mesmo, para uma tela de checkout, para verificar os itens, colocar ali o endereço, colocar o método de pagamento antes de finalizar, né? Tem que ter esse checkout. A gente não compra lá um produto
e já clica no botão pagar e já tá pago, né? Não, a gente tem as telinhas lá, as etapas de checkout, né? Então, vamos seguir ali o mesmo fluxo ali, mesma ideia, pra gente chegar no resultado legal. Então, aqui, ó, eu vou deixar meio pronto essa parte de formulário. A gente vai ter que criar, eu já vou ter que criar porque para não esquecer, tá? Aqui no nosso MyApp, você vai criar um arquivo chamado forms.py. Esse forms, pessoal, ele vai montar ali o nosso formulário, tá? É bem pronto mesmo, ele vai ser, eu chamei de pedido update form. Ele vai pegar aqui o campo endereço e pagamento. São os dois campos que a gente precisa, tá? Que são os dois campos que o usuário vai ter que passar a informação para nós. E eu vou deixar dessa maneira, né? Utilizar mesmo o form, porque fica mais fácil se a gente precisar implementar aí alguma regra de mostrar campo, ocultar campo, então o form aqui já fica bem mais fácil de trabalhar. Inclusive eu coloquei aqui para adicionar em todos os campos, né, meu field item, adicionar a classe do Bootstrap para ficar ali mais bonitinho, tá? É basicamente isso, pessoal. E aqui é a coluna de 30, né? E o rows de 4 pro teste área, para ele não ficar muito grandão, tá? Agora vamos criar nossa view, né? A gente precisa ter esse resultado. Aqui na nossa view.py, tá bem grande, por sinal, ó. A gente vai criar aqui, ó. O último foi remover item da sacola. Esse vídeo foi grande. Aqui, ó, a gente vai criar um checkout do pedido, tá? O checkout do pedido, pessoal, deixa eu copiar aqui e mostrar pra vocês. O checkout do pedido, ele é uma rota que o usuário tem que estar autenticado, né? Ele não pode ali fazer o checkout se não tiver logado, senão a gente não consegue saber ali da rastreabilidade, né? Quem foi que fez esse pedido, né? Então, obviamente, ele tem que estar logado. Aí, o que eu faço aqui, pessoal? Eu crio uma função chamada checkout pedido. Nessa função, como o meu parâmetro ali principal, vamos dizer assim, é o usuário, porque tudo está relacionado com o usuário, né, no final das contas, então eu já puxo aqui um request.user, então eu tenho o usuário autenticado, logado, até porque um usuário ele só pode ter um pedido ativo, ele não consegue ter 2 pedidos, então sempre vai ser o primeiro que está ativo, né? Então fica bem mais fácil pra gente. Então eu pego aqui o usuário que está logado e o pedido tem que estar true, ele tem que estar ativo, porque o usuário ele pode ter, como eu disse, um único pedido, mas tem que ser ativo, mas ele pode ter outros pedidos que já foram finalizados, né? Então por isso que o status está igual a true. E aqui para sempre ser o primeiro, first. Beleza? Eu duvido que vai ter 2 pedidos ativos, só se houver algum bug mesmo, alguma coisa. Mas, enfim, sempre traz aí o primeiro. Eu vou ter ali, pessoal, o método post, tá? Esse método é aquele formulário que a gente acabou de criar, que é o pedido update. Que o usuário ele só vai atualizar ali o método de pagamento e o endereço dele. E vai mandar para frente, certo? Então, eu vou fazer aqui um request, né, método post, quando ele clicar no botão, ele vai entrar nessa condição. Então, eu vou colher todos os dados ali do meu formulário, que seria aqui o request, né, eu pego todas as informações que o usuário digitou, e eu passo aqui a instância do pedido, porque o pedido, pessoal, a gente não está criando um novo pedido, ele já existe o pedido, então a gente atualiza os dados desse pedido, certo? Por isso que eu passo aqui a instância pedido. Tá? Agora a gente importa esse aqui do forms, né? Que ele tá reclamando. E pronto. Aí vem esse redirect, deixa eu ver. Aí ele vai pegar aqui os dados, né? O método .status, ele passa a ser false, porque o usuário ele já finalizou o pedido, né? Então esse status true aqui, ele passa a ser false, tá, pessoal? Porque ele já finalizou, já mandou pra frente, e aí é o administrador que se vira. Aí, salva, fechou. A ideia aqui é adicionar uma mensagem, o pedido salvo com sucesso, né? Essa mensagem, como é a mesma rota, então a gente coloca aqui um message e manda, né? Depois a gente precisa importar. E redireciona pro cardápio, né? Por enquanto pro cardápio, porque a gente não tem ali aquela telinha de meus pedidos, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu vou importar aqui essas coisas. Deixa eu ver. Aqui é no Shortcuts. A gente coloca aqui um redirect, é daqui mesmo. E esse aqui,
Você sabe que eu não lembro? Vamos dar um Google aqui, ó. Django Message. Message Framework. Vamos pegar aqui, ó. A gente importa. Não, me deu um branco, você acredita? Agora eu lembrei. Pronto, fechou. A gente importou tudo. E o que acontece, pessoal, quando ele não entra no método post? Quando a gente não clica lá no botão? Ele vai simplesmente carregar o formulário. E mostra ali na tela, tá? Então, eu tenho aqui render. Eu passo aqui render, tá? Então, eu tenho request. O pedido, que vai ser o template, né? Que a gente vai criar. E eu tenho aqui o contexto, que é o form e a instância, né? Que é o próprio pedido pra gente precisar pegar, modificar alguma coisa. A gente precisa criar o path agora, né? E fazer as configurações no template, tá? Então, ó, pra configurar o patch, a gente vem aqui em urls.py e adiciona aqui esse patch, tá? Eu chamei de checkout pedido, aí eu chamo aquela função e o meu name, que a gente vai utilizar, checkout underline pedido, tá? Então, aqui fechou, pessoal, depois a gente vai testar. Agora, o próximo passo é criar ali o template, né? Desenvolver ele. Vamos vir aqui em templates. E eu vou criar ele aqui dentro da pasta mesmo, ó. Novo arquivo, vou chamar de pedido.html. E aqui eu já tenho meio pronto para poupar aqui o nosso tempo. Ele é bem simplesinho, tá, pessoal? Vocês copiam aí e colam. Esse template, o que ele tem, ó? Ele tem aqui, eu faço um extending base, né? Eu tenho um block title, eu chamo aqui de checkout, esqueci. Checkout pedido. Aí eu tenho aqui o primeiro título. Esse primeiro título, pessoal, CH2, eu tenho aqui meu pedido e eu vou passar aqui, pessoal, número do pedido. Por isso que eu tenho aquela instância, né, no meu contexto, que é o pedido ID. Assim eu consigo trazer algumas informações relevantes aí do nosso pedido. Então, eu vou passar aqui um identificador do pedido, tá? Pode ser também um sequencial que você pode criar lá no modelo, pode ser qualquer coisa. Eu vou pegar o ID mesmo, tá? Aí aqui eu tenho um textinho, sabe? Um textinho qualquer, pra não deixar a página muito limpa, né? Então, eu crio aqui um parágrafo com esse texto. Aí sim, começa, pessoal, o nosso formulário. Aqui, pessoal, a parte do formulário tá um pouquinho diferente, mas, ó, vou explicar por partes, tá? Eu vou tirar esse código aqui, essa div, tá? Depois eu explico. E vou deixar somente o contexto do form para imprimir ali os campos que a gente colocou ali no nosso forms.py, tá? Que é este daqui, ó, forms.py. Então, ele vai ter o endereço e pagamento, porque aqui no nossa views eu tenho o nosso form e ele tá aqui no contexto, então é ele que eu chamo aqui no template, certo? A ideia, já explico. Quando a gente acessar aqui a rota, ó, a rota chama checkout pedido, né? É trazer as informações, ó, o campo endereço e pagamento, certo? Só que aqui eu quero fazer uma frescurinha, tá? O que eu quero fazer? Eu quero colocar um campo CEP e um campo número. Quando o usuário digitar o CEP, imprime o endereço aqui. Quando ele digitar o número, atualiza o endereço aqui com o número. Fechou? Para ficar um pouco mais rápido ali e dinâmico, né? E vamos fazer isso para ver como que fica. Olha só que bacana, ó. Eu vou voltar aqui como tava, ó. Esse input aqui, ele é um input de CEP e esse input é o input de número da casa. São campos, pessoal, que eu não vou colocar na tabela porque são campos auxiliares, tá? Seria interessante você implementar isso na tabela quando você tem ali um modelo chamado endereços, né? Ou um modelo de clientes. Porque aí a gente tem ali como trazer esses dados aí ou ter realmente um controle melhor disso, né? Mas aqui eu só tenho um campo endereço, eu só quero imprimir aqui o endereço do cliente, né? E para facilitar, a gente tendo aí esses dois campos, CEP, onde eu digito o CEP e o número da casa, já imprime aqui, já resolve o nosso problema aí rapidinho e fica bem mais fácil.
certo? E um outro ponto bacana que eu quero mostrar para vocês é isso aqui que eu coloquei aqui em cima. Essa regra action, realmente aqui é o path, né? A gente já trabalhou com isso, a gente coloca o URL e o path para mandar esse método post para essa rota aqui, certo? Eu coloco aqui uma condição, pessoal, chamada se total itens from arc 0, porque eu não posso finalizar um pedido se não tiver item, porque entra a nossa próxima etapa, que é carregar aqui a lista de pedidos, tá? Para o cliente conseguir ver no checkout ali os pedidos que ele tem, né? Não só no carrinho, mas é o que ele tem ali. E então eu coloco essa regrinha. Mas da onde que vem esse total itens? Esse total itens, ele é um contexto global, tá? A gente já configurou isso aqui no nosso contexto, cadê? Core, Contest Process, e a gente tem esse contexto global, então eu consigo utilizar ele, pessoal, em qualquer parte do meu projeto, tá? Em qualquer template. Então, por isso que eu tenho aquela informação, que é muito importante. Então, ele tem que ser sempre maior que 0. Então, eu reforço isso aqui, porque na próxima etapa, quando a gente listar os itens aqui embaixo e o usuário conseguir editar, ele pode remover tudo do checkout e depois finalizar. E então, para impedir, né, esse tipo de, não vou dizer bug, né, mas esse tipo de caminho, a gente reforça, né, algumas coisas, tá? Então, o resultado ficou esse aqui, tá? Esse aqui. Agora, no próximo passo, a gente vai trazer essa lista de itens que eu comentei com vocês. Pessoal, essa lista de itens é a mesma, tá? É a mesma lista. Então, ó, vocês vão copiar, ou vocês podem vir aqui no nosso código mesmo, e você vem aqui, ó, em sacola, você vai ver que é a mesma lista, ó. List, group e tudo mais, tá? Eu só vou colocar aqui pra gente ver o resultado mesmo acontecendo, tá? Eu vou atualizar a página, então eu tenho ali a lista que eu tenho aqui embaixo, para o usuário conseguir ter ali um feedback dos itens que ele tem na sacola. Agora, pessoal, eu quero fazer uma modificação aqui, ó, que é nesse botão, né? Ele não tem nenhum evento, nenhuma ação. Vamos chamar essa rota checkout aqui no botão para o usuário conseguir navegar, né? Às vezes ele esqueceu um item e quer adicionar aqui o item, depois quer voltar e não tem como, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, no Navbar, não, cadê? Navbar, né? Componentes. Aí, aqui a gente tem o nosso pequeno botão, que na verdade tá em sacola. Agora a gente vem em sacola. E aqui em sacola a gente tem ir para o checkout. A gente vai substituir esse botão aqui, tá? Que tem a rota, né? Lembrando que para eu ir para sacola, eu tenho que verificar se os meus itens são maiores que 0, né? Eu já faço a mesma validação aqui. E aí eu mando para a rota checkout pedido, tá? Dessa maneira aqui. Então, se a gente fechar aqui e atualizar a página, vamos ver o que acontece, ó. Se eu clicar aqui no carrinho, ir para a sacola, ele vem para a sacola. Beleza? Agora a gente vai fazer o tratamento ali na Navbar. A Navbar, o que eu quero fazer com vocês? É o seguinte, eu quero ter uma tela, né? Uma tela especial só para checkout do pedido. Eu não quero que apareça essa Navbar aqui em cima. Porque senão fica muito redundante, né? Fica meio estranho. Eu tenho aqui a tela de checkout e aqui eu tenho um carrinho com item e aqui eu também tenho item, então eu não acho assim que ficaria legal, né? Então, vamos fazer uma modificação. Vamos ver se vocês vão concordar comigo, ó. Eu venho aqui em Base, né? Base é onde tem o nosso componente da Navbar, que é exibido aí em todos os templates, porque a gente herda de Base, então ele tá sendo exibido ali em todos, né? A gente vai fazer uma modificação que é o seguinte, ó. Primeiro, aqui, ó, a gente vai validar, eu vou até pegar essa condição primeiro para mostrar para vocês. A gente vai validar, vou fazer aqui um request path. Se eu faço um request path, olha o que eu tenho de retorno, ó. Então, você pode chamar ele aqui, e esse aqui some por enquanto. Se eu chamar aqui request path no contexto, eu vou ter a rota, né, que é o meu path, que seria esse checkout pedido.
Se eu posso ter em todas as páginas o meu path, eu consigo ter ali um controle, né, de informações, né? Mas enfim, se eu tiver na rota checkout pedido, eu quero fazer alguma coisa. Rota checkout, tá? Se não, a gente coloca aqui um else. Se não, eu toco o barco novamente e eu mostro ali a minha navbar, tá? Eu mostro a navbar. Vamos ver o que acontece, o resultado disso. Ó, olha que bacana. Eu tô na minha rota checkout, então ele escondeu a navbar. Mas se eu acessar qualquer outra rota, ele mostra a navbar. Inclusive cardápio, meus pedidos não tem e aqui também não, tá? Mas se eu for para checkout, ele vai para uma telinha especial só de checkout. Então vamos melhorar um pouquinho isso aqui. A gente pode adicionar o restante do código, tá? Não tem problema nenhum. E aqui o que eu faço, pessoal? Na tela checkout eu quero fazer aqui um botãozinho para voltar, né, pro início. Tem que ter um botão para voltar. Vai que o usuário esqueceu um item. E uma imagem e o nome aqui checkout. Se a gente ver o que tá acontecendo, ó. Então eu tenho aqui uma imagem, um textinho chamado checkout e tudo mais. E uma setinha para voltar, que funciona. Ó. Eu venho aqui para checkout e volto para cá, beleza? Bem bacana, né, pessoal? O próximo passo agora é fazer essa frescurinha que eu coloquei aqui, tá? Porque aqui basicamente tá pronto, pessoal. Se você pode testar, inclusive isso aqui tá funcionando, você pode testar também, porque é o mesmo código, né? É o mesmo, não muda nada. Agora vamos pro próximo passo. Vamos dar um jeitinho nessa frescurinha que eu coloquei aqui. Mas aqui, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero colocar o CEP, número, e imprimir aqui. Só isso, tá? E o usuário seleciona o meio de pagamento, tá? Para isso, a gente vai utilizar aí JavaScript, né? Vamos trabalhar aí com Ajax, principalmente. Porque o Ajax, a gente vai ter que consumir uma API do CEP, né? Pra gente obter ali as informações do endereço. Como, por exemplo, essa API aqui que é muito comum. Você pode ter certeza que em algum momento da sua vida, você programador, você vai mexer com essa API, tá? Essa API, a gente entra com o CEP, tá? Limpo, somente números. E ele vai retornar um JSON, tá? Que seria esse daqui, com o nome aí da rua, locador, complemento, todas as informações. A gente vai pegar esses dados, vai montar ali um formato, né? Vai criar um formato e vai mandar imprimir aqui no campo endereço, certo? Vamos fazer isso utilizando aí o Ajax e vamos ver como é que fica, né? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui, ó. Bom, esse código, pessoal, a gente pode fazer aqui ou no nosso arquivo JS mesmo. Eu vou fazer no nosso arquivo JS, a gente já começou por lá. Já tem algumas coisinhas aqui, né? Tipo, mudança, remover item. E vamos fazer aqui o de CEP, tá? O de CEP é o seguinte. Bom, aqui no CEP, pessoal, a gente vai ter uma função de keyup. Keyup é quando a gente vai digitando e para ali o mouse, ele já faz a busca, né? É um evento aí bem comum, eu gosto muito de trabalhar com keyup, quando eu tô para buscar alguma coisa ali bem dinâmica. E aqui eu vou pegar o valor, tá? Eu vou pegar o valor do CEP e vou remover tudo que é dígito, por isso que tem esse replace aqui. Aí eu vou pegar o valor. Esse hashtag CEP, pessoal, ele é esse campo que a gente colocou aqui, impedido não, onde que tá? Impedido, a gente tem aqui, ó, um input, né, com um identificador CEP. Então, eu vou pegar aqui, nesse identificador, eu vou fazer esse evento. Quando eu voltar aqui no formulário e atualizar a página, ó, eu vou digitar aqui, deixa eu pegar aqui, terminal. Que tem aqui 129. 129, o que é 129? Bom, aqui eu esqueci uma coisa, pessoal, de fechar aqui a chavinha, tá? Faltou colocar essa chavinha aqui. Então, se eu atualizar a página de novo, pronto. Aqui é o favicon, então não tem problema. Aqui, se eu digitar o CEP, ó,
1357058.2. Olha lá, ele vai colocando aqui, digitando, né? O modo Keyup, ele faz isso, ele vai digitando também tudo que eu vou adicionando, certo? E isso, assim, vai facilitar muito, tá? Então, vamos lá pro próximo passo, que é a gente identificar o número de caracteres, né? Eu não posso parar ali no set e falar para a API buscar um CEP, sendo que tá errado, né? Então, a gente vai validar isso. A gente valida utilizando aqui uma simples validação com length, né? Porque o meu CEP, minha variável, ela tem que ser igual a 8, tá? Igual somente 8. E depois que validar isso, a gente faz ali a chamada via Ajax para buscar ali o endereço com base no CEP digitado, né? Que a chamada é essa daqui. Eu vou copiar aqui e mostrar para vocês para facilitar a nossa vida, né? Então, aqui a gente validou, então faz a chamada imediatamente, né? Essa chamada eu passo aqui a URL, que é aquela URL que a gente testou. Aí eu coloco aqui mais CEP, mais JSON. Aí eu faço aqui um método get, tá, pessoal? Esse método get, olha só o que ele vai retornar. Ó. Vou fechar aqui e vamos fazer por partes e retornar aqui o nosso data. Vocês vão ver que vai vir um JSON aqui, né? Então, vou atualizar aqui a página. Eu vou colocar aqui o CEP. Olha só, ele retornou aqui. Bem bacana, né? Agora, pessoal, é mais formatação mesmo pra gente passar os dados para esse campo endereço, tá? A gente pegar esses dados aqui e passar para o campo endereço. Olha só como vai ficar. Eu tinha apagado aqui, mas ó. A gente vai pegar o valor do campo, cadê? É que o número da casa não tem ainda, né? A gente não fez. Então, eu vou tirar aqui o número da casa, depois a gente coloca. Eu vou pegar aqui, então, os valores, né? São data locadouro, que seria a rua, data bairro, data localidade, data ali o F, né? Aí eu vou montar, né? Eu vou criar uma formatação. Eu vou acabar montando e deixando bonitinho. Aí eu pego tudo isso e coloco ali, atualizo o valor do meu ID endereço. Esse meu ID endereço, pessoal, como a gente não tem isso especificado aqui no template, a gente pega ele da seguinte maneira, ó. Você vem aqui com inspecionar e você vai ver que esse teste área, ele tem um identificador, né? Que é ID endereço, tá? É um identificador que não muda, tá? Geralmente é assim no Django, né? Tem um campo, ID e o nome do campo. ID e nome do outro campo. Então, fica mais fácil. Então, se eu atualizar aqui, vamos ver o resultado, tá? Esse aqui é da Favicon, que ele não tá encontrando, mas você pode limpar. E vou colocar aqui o CEP. Aí, ele é muito rápido, tá? A busca, então ele traz a rua do jeitinho que a gente formatou, ó. Rua, aí coloca aqui a rua novamente, coloca o bairro, cidade e estado, tá? A gente pode melhorar essa formatação, tá? Você pode brincar aqui e melhorar isso, mas, assim, pra mim tá ótimo. Aí agora a gente vai fazer aqui o número da casa, né? Porque a gente precisa adicionar um número. Se o usuário digitar aqui o número, tem que atualizar o meu dado aqui embaixo. Então, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, tem que ter o valor do número, tá? Esse campo aqui seria o número da casa. Eu pego o valor e eu vou atualizar aqui. Eu vou adicionar ele na lista, né? Eu vou adicionar aqui um mais, tá? E aí, eu vou passar número casa, para adicionar aqui no campo. Só que é o seguinte... Mesmo assim, o número da casa não vem, né? Porque o Keyup, ele só tá aqui ele só tá no campo CEP, né? Então, se a gente digita, ele não vem. Mas se a gente colocar aqui 140 e digitar aqui o CEP novamente, aí ele vem porque ele puxou realmente do campo que já tá preenchido. Só que vamos deixar isso meio dinâmico, né? Se o usuário entrar aqui ou entrar aqui, tem que atualizar os dois campos tem que estar funcionando ali, se conectando. Então, aqui embaixo, a gente cria uma chamada que não precisa ali ter conexão ali em Ajax, né? Não precisa, porque é basicamente mesmo atualizar um número ali no campo. A gente chama até um método blur, pode ser,
ou Keyup. Eu decidi fazer com Blur para ficar um pouco diferenciado, né? Para vocês verem que funciona. Como funciona o Keyup e para vocês verem como funciona aqui o evento de Blur. E aqui, pessoal, eu faço o mesmo esquema. Eu pego aqui o valor do número da casa, removo tudo que é dígito. Aí eu vou pegar o valor do CEP, que com ou sem informação, tá? Ele pode vir vazio, não tem problema. E aí eu monto, né? Eu faço a formatação. Eu pego o endereço, né? Esse campo, boto vírgula e adiciono o nome da casa. E aí eu atualizo o valor do campo, novamente. Então ele fica mais ou menos assim, ó. Eu vou fechar aqui. Então ele fica assim, ó. Se eu colocar o CEP, ele adiciona aqui, aí eu venho o número da casa e eu saio do campo, ele adiciona ali um número, certo? Como vocês podem perceber, ele colocou número, né? Isso não ficou muito legal. Fazer o seguinte, vamos tirar, né? A gente tira, deixa só número mesmo. Separa com vírgula, coloca o número. E separa com vírgula, coloca... Ó, se eu colocar então o CEP, bonitinho, vem o CEP, eu digito o número e saio do campo, vem o número, tá? Ou se não, pessoal, a gente pode fazer o contrário. A gente pode colocar o número, né? E vem o número. Aí a gente vem e coloca o CEP. E depois vem o CEP, tá? Dessa maneira. Aí você controla a ordem, tá? Isso aqui é o de menos, tá, pessoal? Você controla aí a ordem, deixa do jeito que você quiser. Eu só acho, assim, interessante a gente deixar o mais automatizado ali possível, né? Mas aqui eu tô tentando trazer mais simples que eu posso. Mas, enfim, essa é a ideia. Aí ele seleciona aqui o tipo de pagamento, endereço da entrega e finaliza o pedido. Quando finalizar o pedido, ó, se você vir aqui e atualizar a página, vocês vão ver que atualizou, né, realmente. E ele manteve, removeu aqui os status, né. Aqui no pago, ele tá falso, porque a gente não sabe se pagou ainda, não tem esse controle, e nem entregue. Aí, o carrinho, pessoal, olha só que bacana, ele zera, tá? Ele zera e já cria um pedido novo. Ele cria um pedido novo não, pessoal, ele zera pra gente criar um pedido novo, tá? Então, se eu vier aqui, ó, eu atualizar, tá o carrinho vazio, tudo mais, e esse aqui é o que a gente vai gerenciar depois, futuramente, tá? Bom, pessoal, isso aqui não tem muito o que dizer, tá? É uma lógica, assim, bem simples pra gente fazer. Inclusive, aqui, ó, no nossa views, o que aconteceu? Ele vem aqui no método post, ele pegou os dados e salvou, e exibiu a mensagem, tá? E redirecionou pro cardápio. Bem tranquilo, tá? E depois, ele viu que não tem nenhum pedido, né? Então, ele iniciou aqui o template, tranquilo. Quando a gente adicionar aqui um novo pedido, olha só o que acontece. Vou adicionar aqui, adicionar umas coberturas e clicar em adicionar. Ele atualiza e cria um novo pedido pra gente, ó. Se eu voltar aqui em sacola, vocês vão ver o pedido número 6, tá? Que vai ter lá um novo pedido, certo? Ainda não acabou, tá? Ainda não acabou porque tem a melhoria. Não vamos esquecer disso, que tem uma melhoria bem, nossa, bem tranquila de fazer, que eu quero passar pra vocês, que é o seguinte. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho lista de itens. Aí eu venho para checkout, eu tenho lista de itens. A gente copiou ali o mesmo template, né? A gente veio aqui em pedidos, tem aqui esse template gigante, e a gente vem em sacola, é o mesmo template. A gente pode criar aqui um componente, né, pessoal? Pode facilitar a nossa vida, né? Para não ficar ali redundante a mesma informação, o mesmo template, mesmo tudo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo eu deixei anotado aqui pra vocês. Vocês vão pegar esse código, né, esse código de lista de itens, e você pode criar uma lista de itens, né? Você pode criar aqui em componentes ou fora, né? Tanto faz. Eu vou clicar aqui em componentes e colocar lista -itens.html, tá? E você cola esse código. Aí, pessoal, você copiou esse código, não esquece aqui do load static, tá? Pra não dar nenhum erro. Você pode fechar, certo? É o mesmo código, tá, pessoal? E você vai substituir
nos dois templates. Primeiro, sacola. Sacola, ele inicia aqui, ó, nesse UL e vai até o final dele, desse UL aqui, e você cola. Olha só o tanto que reduz, né? Então, eu já dou um include desse template aqui. E aqui em pedido, eu faço a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, apago tudo isso aqui e coloco um include desse nosso template. Olha só o quanto que reduz. Nossa, fica muito mais limpo, né? Muito mais... Agora, próximo passo, atualizar aqui, ver se não bugou nada. Eu posso mudar aqui o valor do pedido, né? Eu também posso remover, certo? E eu não consigo finalizar ali, vamos dizer, o pedido, ó. Aí ele não deixa finalizado, tá, pessoal? Porque eu tô 0 itens, então ele não vai deixar. Aí a gente tem que adicionar ali os itens do cardápio e tudo mais. É isso aqui, pessoal. Esse é o resultado, tá? Vocês podem mexer aí, fuçar, modificar. Vai dando uma zoiada, ver o que vocês acham, o que vocês podem ajudar aí a implementar nesse projeto, algumas ideias, tá? E vamos pro próximo vídeo, que tá terminando, tá ficando interessante, tá?